Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios também para se defender de algumas acusações que ele sofria naquela comunidade. Uma primeira delas é que eles diziam que ele não voltou lá como tinha prometido. E depois tem uma outra, é que eles vão dizer que Paulo era muito duro quando escrevia, mas quando estava pessoalmente com eles era muito permissivo. Então, dessas duas coisas ele vai tocar também no trecho da carta que nós hoje escutaremos. O ensinamento que vos transmiti não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Então, ele vai falar de uma coerência de vida, de ser coerente com aquilo que se falou, com aquilo que se prometeu. Sabe que essa cisão que se tem na vida, essa divisão que provoca uma incoerência ou que já é a incoerência, sobre isso nós devemos lutar. Ninguém se torna incoerente de um dia para outro, mas vamos nos acostumando com a incoerência nas pequenas coisas e elas vão entrando nas grandes coisas, até nos destruir como pessoa, nos tornarem pessoas divididas, digamos assim, falsas mesmo, ou então pessoas incoerentes com as próprias escolhas de vida, que diante dos outros nós parecemos ter uma, mas temos uma vida escondida por trás. Então, a exortação de Paulo é: o Senhor Jesus nunca foi sim e não, mas foi sim. O Senhor Jesus foi uma pessoa coerente que manifestou diante dos outros aquilo que ele era na sua intimidade. É por ele que dizemos amém a Deus para a sua glória. Então, a nossa coerência diante de Deus decorre daquilo que é o Senhor Jesus. É por causa do testemunho dele que nós, diante de Deus, nós dizemos amém, como filhos que não somente aceitam tudo, mas como filhos que querem se transformar na vontade do Pai. É Deus que nos confirma a nós e a vós. É o mesmo Deus que age nos ministros, nos pastores e nas ovelhas, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Então aqui ele vai colocar uma série de ações de Deus na vida deles e na vida do povo. É Deus que confirma, é o próprio Deus que unge, ele que marca com o seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. Então, Paulo vai recordar à comunidade que é a ação do Espírito de Deus que faz com que se seja uma pessoa indivisa, uma pessoa coerente. Irmãos meus, nós devemos ter cuidado. Aquilo que o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho, no quarto Evangelho, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, devemos ter cuidado, porque lutar para ter uma coerência de vida é um desafio no mundo de hoje. Então, muitas vezes, nós não somos capazes de, com facilidade, sustentar-nos na nossa vocação, no nosso ministério, diante do mundo que é permissivo e que constantemente convida-nos para o pecado. Então, tantas das coisas que nós vivemos hoje, como igreja, que são escândalos que nos assustam, nasce dessa incoerência que não chega da vida de alguém de um dia para o outro, mas que vai minando a integridade da nossa opção de vida. E que, se nós pensarmos nessa pessoa que hoje pode estar envolvida em um grande escândalo, podemos pensar, essa pessoa, será que na sua juventude ela foi assim? E muitas vezes não era, mas que vai se acostumando com as pequenas deformações, com as pequenas convivências do sim e do não, e depois não se apercebe que pela fresta pequena se entra em um navio depois toda a água e faz o navio afundar.
Então que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Como diz o Senhor Jesus, todo o resto vem do maligno. Depois da bem-aventurança do Sermão da Montanha, ele continua com a expressão do Senhor Jesus que vai dizer: vós sois o sal da terra, e mais na frente, vós sois a luz do mundo. Então, quem vive as bem-aventuranças é sal da terra e luz do mundo. Sabe que o sal é considerado um alimento que nunca se deteriora, e a luz, ela é considerada uma existência absoluta, que a escuridão não tem uma existência, mas é somente a ausência da luz. Ora, Jesus vai dizer assim: o sal, se o sal perder o seu sabor. Ora, Jesus, você não sabe que o sal nunca se estraga? Então Jesus usa uma comparação absurda para dizer assim: olha, ainda que ser bem-aventurado é uma coisa grandiosa, é de fato ser premiado, por isso que Jesus vai insistir com 9 vezes com essa expressão: bem-aventurados aqueles que, bem-aventurados esses, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Então nós lemos esse texto e nós ficamos apaixonados. É uma daquelas páginas da Bíblia que são belas, mas Jesus vai dizer assim: atentos, essa bem-aventurança, o ser feliz no meio do sofrimento, é dom e é graça de Deus. Mas se você não se cuidar, se você não colaborar com essa sua graça, até aquilo que não se esperava pode acontecer. O sal pode perder o seu sabor, a luz pode se tornar escura. O sal, ele não é feito para ser escondido, ele dá sabor a toda a comida. A luz também não é feita para ser escondida, mas para chamar a atenção. E como no Antigo Testamento uma coluna de luz vinha no meio do povo de Israel, conduzindo-o para mostrar a glória de Deus, Jesus vai dizer no Evangelho de hoje: brilhe, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Quais são as boas obras que o Senhor está esperando de nós? Não pensemos logo que boas obras é aquilo que nós fazemos, porque nós muitas vezes consideramos o caminho de fé como um fazer incansavelmente. E tantas pessoas que se consideram pessoas de fé, elas usam todo dia para uma obra de mérito, que é fazer tanto pelo reino de Deus. Mas quando nós, irmãos caríssimos, nos dedicamos a tanto fazer, nós estamos nos dedicando aos outros, e isso é justo, mas tendemos a esquecer-nos de que nós devemos fazer um caminho de fé. Não se é sal da terra e luz do mundo somente pelo tanto que nós fazemos, mas se de fato Deus se torna o centro da nossa existência. A partir daí, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa doação pela causa do reino, pela igreja, os nossos ministérios, eles recebem um sentido, porque serão ministérios para a nossa santificação, para a nossa salvação, e através dela que se torna testemunho, portanto, sal e luz, ajudar os nossos irmãos e irmãs. Meus caros, esta é a segunda página do Sermão da Montanha que nós escutamos, as bem-aventuranças e agora o discurso do sal e da luz. Somos chamados a sempre de novo avaliarmos a nossa vida, e nós devemos nos perguntar se tudo aquilo que nós recebemos, todas as graças que o Senhor deu na nossa vida gratuitamente, por isso que é graça, se tudo aquilo que Ele nos deu, nós fizemos frutificar para uma vida santa, aonde nós não devemos buscar, mas que isso naturalmente acontece, a partir da nossa união com o Senhor, a partir do nosso amor para com Ele, a partir do sentir-nos amados por Deus e por isso amarmos os nossos irmãos. Se nós assim o fizermos, a nossa vida se torna um testemunho. Podemos estar fazendo o que quisermos, isso ninguém nos pode tirar, independentemente de onde estejamos,
Ali nós daremos um testemunho de vida de união com Deus. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.